Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do mundo da cidadania portuguesa. E hoje nós vamos falar sobre os casos que temos dentro da cidadania portuguesa. Ou seja, se você é um filho de português, como é que funciona a cidadania portuguesa para você? Se você é um neto, um bisneto, um trineto, como é que funciona? Se você é casado ou casada com um português ou uma portuguesa, e aí, como é que funciona? E ainda, se você mora aqui em Portugal, né? Se você reside em Portugal, ou teve um filho que nasceu aqui, e você está aqui em Portugal através de um visto, como é que funciona a cidadania para você e para o seu filho? Vocês têm direito ou não têm? Então tudo isso nós vamos ver hoje nesse vídeo. Para ficar mais fácil a dinâmica aqui para explicar para vocês, eu vou usar uma folha de papel. Vou inverter o meu celular para baixo e vou usar uma folha de papel e aí eu vou destrinchando aqui caso a caso para vocês, beleza? Então bora lá. Então vamos começar. Vamos começar com o caso de filhos, tá, gente? Então vamos supor que aqui tá o seu pai ou a sua mãe. Algum deles são portugueses, certo? E aqui embaixo tá você. Nesse caso, gente, é muito simples. Você vai pegar a cidadania portuguesa direto do seu pai ou da sua mãe que são portugueses, tá? E aí, como é que você comprova que você é o filho do português? Através da sua certidão de nascimento, tá? Então, aqui, através da sua certidão de nascimento, é que há a comprovação de vínculo com Portugal, né? Que você é um filho de um português. Agora, beleza, esse caso aqui é o mais fácil. Agora, vamos para um caso um pouquinho mais complicado, só que é da grande maioria, tá? Que são os netos. E aí, nesse caso aqui dos netos, a gente tem duas possibilidades. A primeira possibilidade, vou fazer aqui bem pequenininho, mas acho que vai dar para vocês verem. A primeira possibilidade é o seu avô ou a sua avó serem portugueses, tá? Depois vem os seus pais, algum deles, né? O pai ou a mãe que são filhos de portugueses, pai ou mãe, e aqui já é brasileiro. Aqui também, gente, ó, deixa eu colocar aqui desse lado só para vocês não confundirem, brasileiro, tá? E depois vem você, que é o neto do português, que também nasceu no Brasil. Nesse caso, nesse primeiro caso, como é que vai funcionar, gente? Primeiro, é igual que o caso do filho, ó. Primeiro, o seu pai, vamos supor que seu pai seja português, o seu pai pega do seu avô, depois que concluir aqui a cidadania dele, ele vai passar para você, tá? Então, ele passa aqui para você a cidadania, e aí você tem a cidadania portuguesa, que não foi necessariamente através do seu avô. Quem pegou diretamente do seu avô foi o seu pai, e aí o seu pai se tornou português, e aí você se tornou português através do seu pai, beleza? Agora, qual que é o outro caso? Que é muito comum, gente, é o seguinte, aqui repete a mesma coisa, o seu avô, eu gosto sempre de falar seu avô ou sua avó, porque às vezes eu falo só o seu avô e as pessoas esquecem que eu tô falando no feminino e no masculino, tá, gente? Então pode ser tanto o seu avô quanto a sua avó, tá? Ou os dois, tá bom? Um ou outro ou os dois. E aqui desce então o seu pai ou a sua mãe, a mesma coisa daqui, gente, ó, não vai mudar nada. E depois você. Só que qual é a diferença aqui, Polly? A diferença aqui é o seguinte, vamos supor que infelizmente, deixa eu pegar uma caneta vermelha aqui pra gente diferenciar. Vamos supor que infelizmente os seus pais, o seu pai ou sua mãe faleceu. Ixi, faleceu. Não existe mais essa pessoa aqui, ó. Esse elo foi quebrado. Como que você vai fazer agora? Você perdeu o direito? Não, você não perdeu. O que vai acontecer é que em vez de o seu pai, vamos supor aqui, né, o mesmo caso daqui, o seu pai passar pra cá, ele não vai te passar, porque ele tá falecido. Então, você vai pegar direto do seu avô, que é o português, ou da sua avó, que é a portuguesa, tá bom? É um processo direto, que você pega direto dele, e aí ele passa direto pra você, ó, tá vendo? E aí sim, você, nesse caso, tem direito à cidadania portuguesa por neto. Ai, Polly, mas meu avô também tá falecido, e agora? Tô com meu pai falecido, meu avô falecido, não tem problema, tá, gente? O português aqui, ó, ele não precisa estar vivo, ele pode estar falecido. O que importa não é o português, o que importa é quem vem abaixo do português, beleza? Então, recapitulando, filhos é muito simples, basta você pegar direto do seu pai ou da sua mãe, que é o português. O primeiro caso de neto tem como ser o seu pai pegando direto do avô, que é o português, e depois fazendo a dele passando para você, ou se o elo tiver aqui falecido, o elo não tiver mais entre nós, né, você vai pegar direto do seu avô, que é o português, ou da sua avó, direto deles, não importa se eles estejam falecidos também, ok?
Agora, é importante dizer, gente, que nesse caso aqui, ó, nesse caso de filhos, você nunca perde o direito à cidadania portuguesa. Nesse caso aqui, não tem como perder. Pode falecer o seu pai, enfim, pode acontecer o que for, que esse direito aqui, ele está garantido. Aqui no caso de neto, esse primeiro caso, se você fizer dessa forma, do pai passando para você, também é um caso garantido. Ok? Esse caso também, se houve o falecimento do intermediário entre você e o português, também está garantido porque você tira direto do português. Agora, vamos passar para o caso de bisnetos, porque o caso de bisnetos aí sim tem algumas ressalvas, tá? Mas filhos e netos é praticamente garantido, tá bom? Se você tiver nesse caso número 1 e nesse caso número 2. Bora lá falar então de bisnetos. Esse foi o meu caso, tá, gente? Vou falar pra vocês qual foi o meu caso aqui, que foi o primeiro caso que eu vou explicar pra vocês. E aqui sim, gente, esse caso de bisneto, infelizmente, é um caso muito mais complicado do que o de filho e de neto, e vocês vão entender o porquê, tá? Bora lá começar então com o primeiro caso. O primeiro caso aqui aqui tem o português, que é o seu bisavô ou a bisavó, né? Portugueses, ok? Depois tem o seu avô ou a sua avó, que são brasileiros, filhos do português, né, do bisavô. E aqui eu sempre vou falar bisavô, avô, pai e filho para exemplificar, mas lembrando que pode ser tanto a bisavó, avó, mãe e filha, tá, gente? Só para facilitar aqui o exemplo. Aqui está o pai ou a mãe, que são os netos, né, do português, brasileiros. E aqui tá você. Lembrando que esse aqui foi o meu caso, tá, gente? No meu caso aqui, ó, era bisavó portuguesa, avó, pai, que era o neto do português, e eu. Então, vamos lá. Como é que funciona esse caso aqui, Polly? Esse primeiro caso funciona o seguinte, todo mundo vivo. Então, a minha avó estava viva, certo? O meu pai estava vivo. E eu, obviamente, estava vivo, que sou requerente. E aqui a minha bisavó estava falecida. Lembrando que não tem problema o português ser falecido. O que aconteceu nesse caso, então? Primeiro, eu tirei a cidadania da minha avó, que pegou do meu bisavô, da minha bisavó. Depois, eu tirei a do meu pai, que pegou da minha avó, que virou portuguesa. E depois, eu peguei do meu pai, que virou português. Então, foi assim, tá vendo? Foi desse jeito. O bisavô que passou para minha avó que passou para o meu pai que passou para mim, tá? Se o seu caso foi esse, gente, esse daqui está garantido, tá? Então, o seu processo está garantido, que você tem, então, direito à cidadania portuguesa. Agora, vamos para o segundo caso. Repete a mesma coisa aqui. Bisavô, pai, ou avô, pai, mãe, você. Nesse caso, como é que funciona esse segundo caso aqui? Aqui o bisavô falecido, certo? O avô falecido, o pai vivo e você que é requerente viva. Então, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer que o pai, como não tem como pegar do avô, vai pegar direto do bisavô na qualidade, gente, do quê? Olha só que legal. Na qualidade de neto. A gente volta lá nesse exemplo de neto aqui, ó. Lembra o segundo caso? Que um tá falecido e aí o outro pega direto do português? O segundo caso de neto que eu já expliquei pra vocês é esse caso aqui. O pai vai pegar direto do bisavô, tá? Que é o avô dele, que é o seu bisavô, mas é o avô do seu pai, beleza? E aí ele faz a cidadania e depois passa pra você normalmente, como a gente já viu no caso de filho, ó. Então, gente, o que eu quero que vocês entendam é que sempre vai voltar no filho ou no neto, no filho ou no neto. Caso de bisneto e trineto, sempre volta no filho ou no neto. Essas são as únicas possibilidades de pegar a cidadania portuguesa hoje em dia ainda, tá? Então, aqui, o pai passou pro filho, que é você, e olha que legal, você tem aqui a sua cidadania portuguesa. Se for esse o seu caso está garantido, tá? Inclusive, esse primeiro caso aqui, ó, é o mais difícil, o meu caso, porque normalmente o avô sempre já tá falecido. Prestem atenção, porque isso aqui, gente, cidadania portuguesa em relação à árvore genealógica exige muito quebra-cabeça, tá? É literalmente quebra-cabeça. Ó, vamos aqui colocar então, de novo, as 4 gerações, sempre repetindo, para vocês entenderem. Então, aqui tá o bisavô, vou colocar só bisavô, avô, para vocês entenderem, a gente não demandar muito tempo aqui, tá? Pai e você.
Aí, nesse caso aqui, quem tá falecido? Poli, tá falecido o bisavô e tá falecido o pai. Misericórdia agora. Agora ferrou, né? Quem vê isso aqui acha o quê? Que perdeu o direito, né, gente? Mas não, presta atenção. Olha aqui que legal. O avô não tá vivo? O avô, então, vai pegar como filho de português, ó, filho, que é o caso do filho. Se tornando português, o que vai acontecer? Você automaticamente vira neto de português, entendeu? Então, você pega na qualidade de neto a sua cidadania. Entenderam, gente? Vamos recapitular. Se o seu caso é que o seu pai ou sua mãe esteja falecido, o neto do português esteja falecido e o filho esteja vivo, primeiro você tira do avô, que está vivo na qualidade de filho. Depois que ele virar um cidadão português, você pega a cidadania através do seu avô, na qualidade de neto, e você tem a sua cidadania portuguesa. Entendeu, gente? É um pouco complicado, mas eu tenho certeza que com esse desenho vai facilitar para vocês, ok? Agora, eu quero mostrar para vocês quando é que vocês perdem o direito à cidadania no caso de bisneto de português. E aí, quando que vocês vão perder? Bora repetir o desenho aqui de novo? Ó, bisavô, avô, pai. Quando é que você perde o direito à cidadania portuguesa, tá? Neste caso de bisneto, é quando o bisavô tá falecido, o avô tá falecido e o pai tá falecido. Nesse caso aqui, gente, você perde o direito. Aqui tá garantido, né? Como a gente já viu. Mas aqui você perde o seu direito, infelizmente. Por quê? Porque na cidadania portuguesa, diferente de outras, principalmente a italiana, você não pode ter dois elos falecidos. Não pode. Você pode ver que aqui sempre é um. Ó, um tá falecido, mas o outro tá vivo. Um tá falecido, mas o outro tá vivo. Aqui todo mundo vivo. No caso aqui do filho, ninguém tá vivo, ninguém tá morto, né? Ninguém tá falecido. Aqui ninguém tá falecido e aqui só tem um. Você nunca vai ver dois nos casos de filhos, netos e bisnetos. Jamais, entendeu? Então, nesse caso, quando tem dois elos falecidos na geração de um português, o último perde o direito à cidadania, tá? E eu espero que esse caso não seja o de vocês. Então, bora lá para o caso de trineto. Lembrando, gente, que trineto é diferente de tataraneto, tá? Primeiro vem o trineto, para depois vir o tataraneto. Primeiro vem o trisavô, para depois vir o tataravô. O tataravô é o quê? É o pai do trisavô, tá bom? Só para vocês não fazerem confusão. Então, bora lá. Então, vamos desenhar aqui trisavô, o bisavô, o avô, o pai e você. Gente, como é que funciona então nesse caso, tá? Funciona o seguinte, bora lá. Quando é que um trineto tem direito à cidadania portuguesa? Quando é? Vamos lá? Vamos ver quem tá falecido aqui primeiro, pra gente entender quem são as pessoas falecidas nessa linhagem. O trisavô, obviamente, tá falecido, senão ele é um anormal, né? O bisavô normalmente também vai estar falecido. E o que acontece? O avô, o pai e você estão vivos nesse primeiro caso. Então, gente, o que vai acontecer aqui? O caso de neto, né? O avô pega do trisavô, que na verdade é o avô dele, né? Então, é o neto pegando do avô. E aí, gente, nesse caso de trineto, a parte mais importante é essa daqui, ó. Se o avô não estiver vivo, perde o direito à cidadania portuguesa como trineto, tá? Então, é bom você saber, sendo trineto de português, que a única oportunidade que você vai ter para tirar a sua cidadania portuguesa é se o seu avô ou a sua avó, que são os netos do português, estiverem vivo, um ou outro, tá? Então, bora lá. Aí, esse daqui se tornou o quê? Português, porque ele pegou direto do trisavô, né? Do seu trisavô, que na verdade é o avô dele. Então, aqui vai ser o quê? O caso famoso de neto, que é o caso número 1, que é esse caso aqui, né, gente? Então, ó, o avô virou português, que passou pro pai, que virou português, que passou pra você, que virou português. Combinado, gente? Certinho? E vamos pro segundo caso agora. Beleza, qual que é o segundo caso aqui? O segundo caso é esse falecido, né, o trisavô falecido, o bisavô falecido, o avô vivo, lembrando que ele sempre tem que estar vivo para você ter direito, e o pai falecido. Ah, rapaz, aí agora petecou tudo, hein? Se meu pai tá falecido, como é que eu vou ter direito, né? Vai, né, gente? Vai, por quê? Porque aqui, lembrando que o seu elo mais importante está vivo, que é o avô, que é o neto do português, que vai tirar na qualidade de neto,
E aí o seu pai falecido, o seu avô virando português, ele passa para você na qualidade de neto também, que é o que, gente? O nosso segundo caso. Olha aqui, olha. Só que aqui o avô, né, tá vivo. Aqui tem que estar, aqui não precisa, mas aqui obrigatoriamente tem que estar. Mas olha aqui, ó, a semelhança aqui, ó. Tá vendo? Você tem direito à cidadania portuguesa porque o seu avô virou português e está vivo e passou para você, tá? Então, por isso que você, como trineto de português, tem o direito à cidadania portuguesa, tá bom? Agora, o que pode acontecer, gente? Assim, raridade, tá? Deixa eu só falar uma coisa bem hipotética aqui. Se o seu bisavô tiver, vamos supor que o seu bisavô tá vivo, tá? E o seu pai tá vivo e seu avô aqui tá falecido, aí o seu avô tira na qualidade de filho, passa pro seu pai e o seu pai passa pra você. Eu sei que é muito raro acontecer, mas acontece do bisavô tá vivo e o avô tá falecido. Agora, vamos supor que o bisavô tá vivo, o avô tá vivo, o pai tá vivo, você tá vivo. Lógico que você tá vivo, você tá pedindo, né? Todo mundo aqui tem direito à cidadania portuguesa. Aí, esse aqui já vira um caso o quê? Um caso de bisneto, tá? Que é aquele caso que eu mostrei pra você que tá... Cadê? Ó, que tá aqui. Tá vendo que é o caso que eu fiz a minha. O bisavô passa pro avô, que passa pro pai, que passa pra você. Outro caso que pode acontecer é o seu avô tá vivo, né? O seu avô também tá vivo, o seu pai tá falecido e você tá vivo. O que acontece? Seu bisavô tá vivo, seu avô tira na qualidade de filho de um português, né? E aí, vamos supor que ele estiver vivo, tá, gente? Porque aí, ó, ele vai tirar na qualidade de filho aqui, né? Só pra vocês não se confundirem. Filho, ele tá vivo. Aqui, ele tira na qualidade de filho. E se seu pai tiver falecido, você tira na qualidade de neto, tá? Gente, como eu disse pra vocês, é um quebra-cabeça de possibilidades, tá? Esse último caso que eu dei pra vocês aqui é hipotético. Isso aqui, o bisavô deveria estar vivo. E o avô, né, obrigatoriamente, óbvio, também deveria estar vivo. Então, assim... hipoteticamente falando, mas pode ser que alguém esteja nesse caso, eu não posso deixar de falar, beleza? Agora que vocês entenderam a parte mais difícil da cidadania portuguesa, que é a por descendência, vamos falar sobre a cidadania portuguesa por casamento, tá? E como que funciona essa cidadania? Essa cidadania, gente, é para pessoas, né, para cônjuge português ou portuguesas. Então, não é casamento de boca, tá, gente? É casamento que foi feito e lavrado, né, lá no cartório. Pode ser tanto o casamento civil quanto a união estável. Porém, contudo, entretanto, há aqui algumas ressalvas que eu preciso falar para vocês. Então, qual é o primeiro requisito? Lembrando, gente, que você não precisa ter os 3 requisitos, pode ter um, o outro ou o outro, tá bom? Então, o primeiro requisito é você estar casado ou casada com o português ou a portuguesa há pelo menos 6 anos, tá? Então, se você está casada há pelo menos 6 anos, o seu direito à cidadania portuguesa por casamento está garantida. Mas e aí, se eu não tiver 6 anos de casamento, né? Se você não tiver 6 anos de casamento, como é que funciona? Aí você vai para os outros 2 casos que eu falei, né? Os outros 2 requisitos. E nesses 2 requisitos existem algumas ressalvas dentro dos requisitos. É desse jeito, né? Não é bagunçado o negócio aqui não, tá, gente? Então bora lá que eu vou explicar pra vocês. O primeiro caso é se você tiver casado por 3 anos com o cônjuge português e tiver filhos com ele. Se você tiver filhos e esses filhos já pegaram a cidadania portuguesa por serem filhos de português, aí sim você com 3 anos de casado pode fazer a sua cidadania portuguesa. E a outra hipótese é se você tiver 3 anos de casado, não tiver filhos e você vai precisar comprovar vínculos com Portugal. E aí você comprovando esses vínculos com Portugal, você tem direito à cidadania portuguesa. Entendeu, gente? Então é o seguinte, vamos recapitular. O primeiro caso tem que ter mais, no mínimo, né, 6 anos de casado ou mais. No segundo caso, tem que ter 3 anos de casado, mas com filhos que já são portugueses, que já pegaram a cidadania através do pai ou da mãe, que é portuguesa. E o terceiro caso, que são pessoas casadas há 3 anos, mas que não têm filhos e aí precisam comprovar vínculos com Portugal. E aí, comprovando vínculos com Portugal, fica tudo certo. Entenderam? E agora vamos falar sobre a cidadania portuguesa por residência. Tem direito a ela pessoas, né, os brasileiros, vamos falar de brasileiros porque a gente está falando de brasileiros aqui, né? São brasileiros que vêm aqui para Portugal através de um visto. Então, se você veio para Portugal através de um visto, seja D7, D4, que é o de estudante, seja D2 de empreendedor, Visa Gold, que é o de investimento imobiliário, qualquer visto que você venha para Portugal e fique aqui legalmente durante 5 anos,
ao final dos 5 anos você vai ter direito a pegar a sua cidadania portuguesa. E aí, né, falando de residência, né, de cidadania portuguesa por residência, eu sempre gosto de puxar um gancho para os filhos de estrangeiros, filhos de brasileiros que estavam aqui através de um visto, mas que nasceram em Portugal. Então, por exemplo, eu vim para Portugal com visto e durante esses 5 anos eu tive um filho aqui. E aí, esse filho meu tem ou não tem direito à cidadania portuguesa por ter nascido aqui em Portugal? Então, gente, a resposta é que sim, tá? Desde o ano passado, de novembro de 2020, foi feita uma alteração na lei onde filhos de estrangeiros nascidos em Portugal seriam considerados portugueses. Agora, existem algumas ressalvas na lei. E qual que é essa ressalva? Você que é o pai ou a mãe, né, desse filho que nasceu aqui, precisa estar em território português legalizado há pelo menos 1 ano. E aí o seu filho pega a cidadania originária, que é a cidadania por atribuição, que tem efeito desde o nascimento dele. Isso é muito legal. E aí eu suponho que deve estar passando na sua cabeça, né, sobre as pessoas que nasceram antes de 2020, né, novembro de 2020. Essas pessoas estão respaldadas por lei, tá? Elas também vão poder fazer a cidadania portuguesa. Inclusive, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá, gente? Filhos de estrangeiros que nasceram aqui em Portugal. E vou contar para vocês todas as possibilidades que o seu filho pode ter direito à cidadania portuguesa, ok? Combinado? Então fica de olho aqui. Então, por hoje é isso. Eu espero de coração ter ajudado vocês. Se ficou alguma dúvida, vocês já sabem, deixa aqui nos comentários que eu respondo, beleza? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!